A influência da Bíblia é inegável na análise do persistente conflito entre Israel e Palestina, visto que a região frequentemente é denominada de Terra Santa e ostenta uma posição central na narrativa bíblica. Israel, sendo a única nação predominantemente judaica do planeta, situa-se a leste do Mar Mediterrâneo, ao passo que a Palestina constitui uma região que historicamente foi lar de uma população árabe e cujos territórios têm sido objeto de disputa com Israel. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de vídeos de curiosidades da Bíblia, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda o canal. Deixe também seu comentário respeitoso e sensato e inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações. O conflito perdura envolvendo sobretudo o impasse entre Israel e áreas como Cisjordânia, Jordânia e faixa de Gaza. E a relação entre esses povos tem se deteriorado, culminando em inúmeros episódios violentos. Para apropriar-se das raízes desse conflito, é imprescindível retroceder vários milênios na trama histórica. Por volta do século I a.C., conforme a narrativa bíblica, 3 patriarcas judeus, Abraão, Isaque e Jacó, estabeleceram-se na região, então conhecida como Canaã, que compreendia territórios que atualmente integram Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza, Líbano, Síria e Jordânia. Todos guiados por um chamado divino que os levou àquelas terras posteriormente, essas áreas recebeu diversos nomes: Terra de Israel, Terra Prometida, Palestina e Terra Santa. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, a monarquia israelita foi estabelecida pelo rei Saul e posteriormente governada pelo rei Davi, que designou Jerusalém como a capital do seu reinado, enquanto o filho dele, o rei Salomão, construiu o primeiro templo na cidade. Com o falecimento do rei Salomão, a unidade monárquica se fragmentou em 2 reinos, o reino do norte, sendo o nome Israel, tendo Samaria como sua capital, e o reino do sul, chamado de Judá, mantendo Jerusalém como a sua capital. A população predominantemente judaica da região presenciou várias conquistas que, por sua vez, diminuíram muito o número de judeus na área. Uma dessas dominações foi efetuada pelo Império Romano. Este último, ao conquistar a região, renomeou como a província da Judéia, visando enfraquecer as ligações judaicas com a terra de Israel. Ao longo desse período, o cristianismo emergiu, inicialmente como uma seita dentro do judaísmo, e ascendeu como a fé proeminente nos derradeiros dias do Império Romano. No século IV, os árabes conquistaram a região, catalisando a propagação do Islã, ao erguer o Domo da Rocha sobre os escombros do Segundo Templo, conferindo assim a Jerusalém o status de cidade sagrada. Para as 3 grandes religiões, Jerusalém é muito importante, tanto judaísmo, cristianismo e islamismo. O embate atual entre Israel e Palestina enraiza-se profundamente e é permeado por várias razões históricas, políticas, culturais e religiosas. A Bíblia assume para muitos um papel fundamental na legitimação das demandas territoriais e dos direitos históricos dos entes conflitantes. Vale ressaltar que existem múltiplos grupos dentro tanto do cristianismo quanto do Islã, cada qual com as suas próprias interpretações das escrituras sagradas. A ligação entre os judeus e a Terra Santa, como é retratado na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, entrelaça crenças, história e identidade, esculpindo a experiência judaica através dos séculos. Essa ligação permeia profunda e multifacetadamente, moldando não apenas a esfera religiosa, mas também a cultura do povo judeu. A trajetória judaica é pautada por diversas diásporas e dispersões. Os judeus tiveram a experiência de épocas nas quais foram compelidos a abandonar a Terra Santa, dispersando-se globalmente. Mesmo durante estes períodos de separação angustiante, a Terra Santa preservou seu significado espiritual e identitário, principalmente ao longo do mais antigo exílio, conhecido como o exílio na Babilônia. Durante outras diásporas, a esperança do regresso à Terra Santa resplandeceu como uma luz inextinguível na narrativa judaica. O retorno à Terra Santa no século XIX e início do século XX viraram o desabrochado movimento sionista que almejava estabelecer um Estado judeu na Terra Santa. Este movimento desagou na instituição do Estado de Israel em 1948, e isso foi percebido como a realização de uma promessa celestial e um ansiado retorno à Terra Santa. A interação entre os judeus e a Terra Santa configura um intrincado panorama de fé, história e identidade. Mais do que uma ligação geográfica, ele incorpora também a espiritualidade, estabelecendo uma ligação firme que tem modelado a história e identidade judaicas através dos milênios. A Terra Santa perdura não somente como um local, mas também como um pilar de herança espiritual e cultural para o povo judeu. A Terra Santa é autenticamente um cruzamento de fé e história entre as principais religiões monoteístas do mundo, e se encontram criando um cenário repleto de significados e conflitos.
Além do vínculo espiritual judaico, existem também profundas ligações com o Islã e o cristianismo. Esta fusão de fé e história na Terra Santa tece uma intricada malha de inter-relações entre as comunidades religiosas e políticas locais. Conflitos e tensões ao longo do tempo são frequentemente e profundamente enraizados em demandas tanto religiosas quanto territoriais. A administração e preservação de lugares sacros persistem como desafios cruciais na região, e a jornada pela paz frequentemente compreende negociações sensíveis entre os envolvidos. A Terra Santa mantém-se como um fulcro de fé e história que desafia entendimentos e esforços de resolução de conflitos globais. O conflito entre Israel e Palestina vai além de uma questão religiosa, incorporando também elementos políticos e territoriais. A criação do Estado de Israel em 1948 e as disputas que se seguiram desencadearam movimentos populacionais e uma luta contínua relacionada a fronteiras, direitos e territórios. Embora algumas partes possam invocar a Bíblia como uma justificativa para demandas territoriais, outras sublinham a urgência de soluções políticas ancoradas em diálogos e acordos. A complicação do conflito abrange não apenas fatores religiosos, mas também a aspiração a uma paz que perdure e uma coexistência harmoniosa na área. Dessa forma, é vital reconhecer que, enquanto a Bíblia desempenha um papel importante nas reivindicações e identidades dos grupos no conflito entre Israel e Palestina, não é o único estímulo impulsionando essa disputa. É imperativo abordar essa situação com empatia e diálogo, e com um comprometimento visando a paz e uma solução durável. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado conosco até o fim. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe abundantemente. E até o próximo vídeo com uma curiosidade ou estudo bíblico. E não se esqueça, pense teologicamente.